Igreja, graça e paz. Boa noite. Que noite agradável, amém, irmãos? Quem recebeu do Senhor nessa noite? Amém? Gostaria de iniciar essa palavra falando um pouco, vocês não estão vendo mais uma vez, os nossos queridos pastores, Paulo e Neire. Eles continuam em missão lá no Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, onde nós estivemos em missão lá. Para quem não sabe, né, os gêmeos, Josué e Ariel, Ariel e Josué, são nascidos lá em Cuiabá, né? Criados por aqui no mundo, mas nasceram, né? Tá lá no RG deles, que são de Cuiabá. Então eles estão lá em Cuiabá, em uma missão. Alguns amigos nossos de missões, há muitos anos atrás, foram lá estar junto com eles. Então continuem orando pelos nossos pastores. O retorno deles se dará amanhã. Em nome de Jesus, estarão chegando à noite. Então ore, continue orando, né? Eu sei que vocês já estão orando, mas continue orando pelos nossos pastores, amém? E me foi dada a incumbência de continuar a série do qual nós estamos falando, que é o Reino de Deus. Pastor Roberto, pastor Julimar já falaram um pouco quem pode herdar o reino e os benefícios, né? Quem pode herdar o reino e quem não pode herdar o reino. E hoje eu fiquei com a incumbência de falar explicando o reino. Para que nós possamos viver a vida cristã, que quando nós aceitamos a Jesus, nós partimos para este reino. Nós começamos, vai estar dentro da minha palavra, né, adiantando, nós nos tornamos cidadãos desse reino. Quando você aceita Jesus, você vem ou sai de um império das trevas para um reino de luz. Para o reino do nosso amado Senhor. Então, nós precisamos entender o que esse reino é composto, como esse reino se move, como esse reino trabalha. Em qualquer lugar que nós cheguemos, em outra nação, ali naquele reino existe quem governa. Se é um presidente, se é um rei, se é um parlamento, mas existe quem governa. E nessa primeira incumbência de explicar o reino, eu gostaria de dizer a você algo simples, mas de grande valor. No reino, nós temos um rei. Quando você aceita Jesus, o senhorio dele, você começa a estar debaixo de um governo. E neste governo e neste reino existe um rei. A palavra inteira, ela vem declarando a respeito do reino e a respeito deste rei. Nós precisamos entender que o rei, ele vem para governar. O salmista, né, eu gostaria que nós pudéssemos abrir lá em Salmos 47, verso 2. Ele diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. O salmista Davi, ele mais do que ninguém sabia como exaltar este rei e este governo do qual ele foi um dos reis, impostos pelos homens, mas aceito por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Davi foi um homem segundo o quê? O coração de Deus. Davi foi um rei que andou segundo o que Deus queria. E ele andou nas diretrizes deste rei, governando com justiça, governando com equidade. Na época de Davi não houve paz, mas o reino de Jesus e seu filho amado, ele é um reino de paz. Na época de Davi foram dias de guerra, né? Dias de conquistas. Mas Davi foi um rei que governou segundo aquilo que Deus queria. Então, quando nós recebemos a Jesus e entramos para este reino, nós temos um rei. Quem é que tem governado a sua vida ou a sua casa?
Nesta noite nós entoamos canções que declararam que ele era o rei. Declaramos canções que ele nos atraiu através de uma sarça. Nós exaltamos a presença dele, mas nós precisamos trazer ele, deixar que ele governe sobre nós. Como temos andado segundo este reino? Segundo o que o rei diz. O reino do Senhor, ele não é uma ditadura, mas ele é um reino de paz. Ele é um reino de alegria. E ele é um reino de justiça. É assim que o nosso rei governa. Ele não governa como os homens, que são injustos, que não têm a balança de equidade. É uma balança desigual, é uma balança de desjugo. Mas o nosso rei, o rei de toda a terra, ele é um rei que governa com justiça. O Senhor está nos chamando para viver este reino. E você entende como viver este reino? Você entende como viver sujeito a este rei? Você já parou para pensar nisso? Quando nós lemos ali os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a formação do povo de Deus, da sua nação, com Moisés, este rei começa o quê? A nos dar as suas leis, começa a nos dar os seus mandamentos, começa a nos dar os seus estatutos, começa a nos entregar o quê? Os seus preceitos. Para que será que o rei entregou isso para uma nação? Para o seu povo. Porque num reino existe também o quê? Leis. Em um governo, em um lugar que você está sujeito a uma autoridade, ali existe leis. Eu não vou entrar propriamente dito nas leis, nos mandamentos, nos estatutos, nos preceitos, mas eu quero trazer hoje à sua memória, e para que você investigue mais ainda nesses dias, na palavra de Deus, o que é essas leis? Ou o que são essas leis? As leis do qual o Senhor Deus deu a Moisés, os mandamentos que o Senhor deu a Moisés, alguns teólogos, não ministrados pelo Espírito Santo, anulam o Velho Testamento. O Senhor Jesus, o próprio Jesus falou o quê? Em Mateus, eu não vim anular as leis e os profetas, mas eu vim para o quê? Cumprir. Eu vim para fazer valer o que Deus estabeleceu lá. E porque nós, seres humanos, mortais, queremos anular o que Deus estabeleceu. Queremos viver de acordo, muitas vezes, com nossas próprias leis e vontades. Queremos andar segundo o que nós achamos que é correto. Mas se nós entendemos que nós somos parte deste reino, e nós vamos lendo a palavra, desfrutando dela, nós vamos entender que nós vamos andar em submissão e obediência. Não somos escravos, somos filhos. E quando andamos entendedores do que é este reino, do que são essas maravilhas, do que o reino nos traz, você vai viver de modo digno do reino. Os mandamentos, eles são muito atuais, gente. Olha só o que o Senhor Deus entregou lá em Moisés, para aquele povo. Ele fala o quê? Ama o teu próximo. E hoje, nós precisamos dizer ao próximo que precisamos amá-los. E ele precisa amar a outros. Por quê? Porque o amor se esfriou. Porque existe mais a indiferença do que o amor. Lá ele falou o quê? Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha só, quantos filhos não desonram pai e mãe? Quantos filhos não são instruídos nessa palavra, neste mandamento?
Se nós estamos, por isso estou falando, explicando o reino é este mandamento, honra teu pai e tua mãe. Se você está no reino de luz, você precisa entender os mandamentos. Não somente entender, mas nós precisamos viver segundo os mandamentos. Quando você lê os Pentateucos, né, é sempre um retorno à escravidão. O povo vinha, Deus dava as leis, os mandamentos, e o povo, eu quero voltar para o Egito. Eu não quero essas leis, eu não quero esses mandamentos. E voltava. Quando eles viam que a mão estava pesada, que o jugo era pesado, eles, vamos nos voltar, seus mandamentos, suas leis não são pesadas, Senhor. Porque não é pesada, igreja. No reino de Deus, a lei dele, o mandamento dele, os estatutos dele não são pesados. Nós que às vezes achamos pesado. Nós que às vezes não conseguimos agir segundo aquilo que o nosso rei requer de nós. E acabamos, como falei, né? Como ali, o povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, acabamos voltando para onde? Para o Egito. Acabamos requerendo, eu quero aquele pão que tinha no Egito. Esse pão aqui é duro. Não tem nem carne, Jesus. Vamos voltar para o Egito, que lá nós tínhamos carne. Mas se nós também olharmos para o Novo Testamento, nós vemos ali no Sermão do Monte, o Senhor também trazendo outras aplicabilidades à vida espiritual e à vida cotidiana do cristão. Exerça a misericórdia. Seja piedoso. Chore com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. E Jesus, em toda a palavra dele, ele faz o quê? Ele nos instrui. Eu estava lendo e observando, e achei um texto muito importante, e uma curiosidade, né? Se você vê a narrativa de Mateus, Mateus usa ali o reino dos céus. E eu fui averiguar, e achei muito interessante, porque Mateus estava falando aos judeus. E os judeus, eles tinham um temor tão grande para usar o nome de Deus, que Mateus não usou o nome de Deus, ele falava o reino dos céus. Nos outros evangelhos você pode ver que fala o reino de Deus. Eu achei essa curiosidade muito interessante, porque eles tinham um zelo tão grande em pronunciar o nome de Deus, que ele usou o reino dos céus. Porque é muito importante nós andarmos segundo este reino. É muito importante nós seguirmos o que este reino nos traz. E Jesus, ele vem em todos os evangelhos falando a respeito do quê? Que viria o rei, que libertaria o povo, que faria o quê? Reconstruiria o templo em 3 dias. Mas ele fala o quê? O reino está dentro de vocês. O reino, irmãos, o reino de Deus, nós vamos ter, né? Vai vir a volta de Jesus, nós vamos ter um reino lá, nós temos um reino lá, mas o reino precisa estar onde? Dentro de nós. Enquanto não chegar a hora de estarmos com Ele lá, precisamos estar com Ele aqui, dentro de nós, seguindo o que Ele nos chama a fazer, seguindo a sua vontade, não a nossa. Carregando o fardo dele, que é leve, ele fala, tome o meu fardo. Este é o reino dele, é andar o quê? No amor, é andar num coração contrito, é ter um espírito quebrantado, é ser humilde de coração. É isso que o reino dele nos chama. Ele não nos chama, ele fala o quê? Que ele vai abater os soberbos e os orgulhosos, e os altivos.
Mas hoje é explicando o reino. O reino é de quem? É daqueles que têm este coração voltado para Deus, que se entrega. O reino de Deus, ele não é deste mundo. O reino de Deus não está no mundo. O reino de Deus não é o mundo. O reino de Deus, ele está em vocês. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus, ele se confirma nessa congregação aqui dos santos. O reino tem um domínio. O rei tem um domínio. Se você quiser anotar a respeito do domínio, está em Daniel 4, do 34 ao 35. São declarações de Nabucodonosor, quando ele sai daquele estado, que ele entra fica como um animal, vegetando, morando na selva, comendo do que a selva dava, porque ele foi entregue a um retardo mental por se elevar e querer ser mais que Deus. Mas quando ele se humilha, reconhece a sua pequenez, ele faz uma declaração a respeito do domínio deste rei. Daniel 4, do 34 ao 35. Nabucodonosor expressa o domínio deste rei. Ele tem um domínio, igreja. Às vezes, nós não estamos enxergando ou caminhando, entendendo o domínio de Deus. Mas ele tem um domínio sobre todas as coisas. E nós precisamos caminhar neste entendimento. Esse é o reino. Ele tem o quê? O domínio. Você não precisa querer ter o domínio sobre as coisas. A palavra de Deus, ela é muito clara, ela fala que entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor todo o quê? Tudo. Entregue ao Senhor. O Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, em Mateus 6, ele fala o quê? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas um verso lá embaixo ele fala o quê? Venha o teu reino. Nós precisamos orar para que venha o reino dele. Você precisa declarar isso. Venha o teu reino, Senhor. Jesus nos ensinou a invocar, a chamar o reino de Deus. Por que será? Porque nós precisamos constantemente estar nos lembrando, nos reafirmando de que nós temos um rei. E de que esse rei precisa vir. E que ele precisa governar. E que ele precisa dominar sobre nós. O reino de Deus não é estabelecido através do que é o reino dos homens, ou o governo dos homens. O reino de Deus é estabelecido através dele mesmo. E nós precisamos caminhar nessas verdades nesses dias. O reino, ele precisa ser o quê? Ou a vivência do reino, ele precisa ser o quê? Vivida, praticada, aplicada. Quando você chega em uma determinada empresa, ali tem um chefe, e aquele chefe passa o quê? As diretrizes da empresa. Que vamos colocar, traduzindo, seria o quê? As leis. Nós temos aqui mandamentos, mas toda empresa, ela tem uma conduta. Toda empresa, ela tem suas diretrizes. E o nosso reino também tem, irmãos. Nós não podemos viver de qualquer forma. Quem vive de qualquer forma não está vivendo de acordo com o reino ou com o rei. E eu gostaria de que nós pudéssemos abrir a palavra em Romanos 14, 17. Todos aí comigo? Pegou em cima? Romanos 14, verso 17. Ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo.
aqui ele está explicando, o apóstolo Paulo está falando o quê? O que é o reino? O que é o reino de Deus? Ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. E também é um governo que se estabelece, que se governa com, o julgamento dele é com equidade. Sabe, irmãos, quando eu estou orando pela nossa nação, eu oro muito com essa palavra. Que os nossos governantes possam governar com equidade e com justiça. O que é equidade? Equidade é senso de justiça, é imparcialidade. É aquele que governa para que todos tenham um direito, e um direito igual. É equidade. A justiça é aquele que garante o direito, que faz valer o direito. Mas a equidade é aquela que traz um equilíbrio. E é um dos atributos de Deus. Que ele age com equidade. Ele não age segundo o que nós achamos, mas ele age no seu poder, na sua força. Eu gostaria, se você puder abrir comigo aí, em Salmos 9 e 8, ele fala, o salmista Davi, ele fala como é este governo. O salmista, ele expressa totalmente esse reino, irmãos. Salmos 9, 8. Alguém abriu aí, se puder ler para mim? Retidão, tem uns que colocam retidão e não equidade. Tem também Salmos 98, 9, diz assim: e na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Ele é um Deus que age com equidade. Você vê em todos os momentos, ele fala o quê? Julgará a terra com o quê? Justiça. Ele não julga com injustiça, mas ele julga com a justiça. Ele não age para favorecer um ao outro, mas ele fala o quê? Que julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então o reino de Deus, ele é este reino de justiça, que age com equidade. O que é justiça, Conformidade com o que é direito. E este é um dos atributos de Deus também, porque Deus é um Deus justo. Deus nunca será injusto. Irmãos, não ouse a falar que Deus está sendo injusto com você, porque Ele nunca será injusto. Ele nunca será injusto. Porque a palavra dele diz que ele é o quê? Ele é justo. A justiça dele é justa. Então ele não pode ser o quê? Injusto, porque a justiça é ele mesmo. Ele não pode negar a si mesmo. Se você diz que Deus é um Deus injusto, então ele não é o seu Deus. Você não está entendendo quem é o seu Deus. Você não está entendendo quem é o seu rei. Porque ele não age com injustiça. Ele age com a justiça. É um reino onde vem com paz. E aí a paz é também quem ele é, sim ou não? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que ele é o príncipe da paz. O governo dele, o reino dele, é um reino de paz. A paz não é a ausência de conflitos, Mas quando nós estamos em Cristo, podem vir situações, mas se nós estamos entendendo, estando nesse reino, nós estamos em paz. Porque Ele é a paz. A minha paz vos dou, não como quem?
não como o mundo. Irmãos, se alguns do mundo dizem que tem paz, ou querem te dar uma paz que não é a paz de Deus, você não terá paz. Porque a paz, o único que pode nos dar a paz, é de Jesus Cristo. No reino dele existe paz. E outro que ele fala o que, né, lá de Romanos, que é alegria no Espírito Santo. Este é o reino dele. Nós somos um povo alegre. A palavra de Deus, o salmista Davi, ele fala o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a alegria, a júbilo em pertencer a um reino, a um rei que governa com justiça. Quem não se sente alegre, irmãos? Quem não se sente em paz, sabendo que existe um rei que governa com esses atributos? Que você está em paz, que você tem a segurança, que você tem a justiça, e que as suas causas serão sempre julgadas com equidade. Você vai ter a alegria. Você precisa estar em Cristo Jesus e no seu reino, e vivendo dessa forma o quê? Alegre. Não temas. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Olha só o que é a sua força. É a alegria do Senhor. Não é a alegria, nós podemos nos regozijar com bens alcançados, com coisas alcançadas, mas a nossa alegria completa é no Senhor. A nossa alegria não está em coisas, o nosso senso de alegria não precisa estar em coisas. Fomos muito conduzidos a sermos alegres porque temos algo, mas não é isso que é a alegria do Senhor. Se formos ver a igreja perseguida, os irmãos que estão em missões fora, né, em países como nosso amado pastor Marcelo, né, esteve ministrando aqui lá da Índia, o quanto que eles sofrem perseguição, mas eles são um povo alegres. Se nós olharmos, né, ali na África, o quanto aquele povo nós julgamos que estão sofrendo, que nunca fomos lá, né, partilhar da história deles, o que eles estão passando ali, mas às vezes eles vão falar o quê? Eu estou contente e alegre, porque eu tenho um Senhor. Quando a gente vê, né, como a gente fala, os negrinhos dançando, aquele sorriso estampado no rosto, e a gente julga, poxa, o povo está passando fome, mas está feliz. Por quê? Porque tem a alegria do Senhor, irmãos. E nós temos o que comer, graças a Deus, nós temos o que vestir, e nossa alegria não pode estar nisso. Nossa alegria precisa estar no Senhor. Porque Ele tem nos dado o quê? A sua força para estarmos de pé, para acordarmos, para nos levantarmos. Então este é o reino de Deus. Ele é o quê? Ele é a alegria. Neste reino, você é um cidadão dos céus. Vira para o seu irmão do lado e diga assim: você é um cidadão dos céus. Você não é dessa terra. Nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa pátria, a nossa cidadania está no céu. Mas nós precisamos viver de acordo com aquilo que os céus requerem de nós, que é o nosso rei. Viver a vida segundo aquilo que Cristo nos chamou. Se você quer anotar aí, né, a respeito da sua cidadania que está nos céus, está em Filipenses 3, do 20 ao 21. Pode anotar. Eu não estou falando nada do que é meu pensamento ou do que é meu. Eu estou falando do que está na palavra. Do que é o reino. Do que é explicando o reino. Para que nós, e eu me incluo nisso, possamos continuar essa caminhada até podermos dizer como Paulo: corri a carreira, completei a jornada, guardei a fé.
Vou com Deus. Está no braço dele. Para só louvar e adorar. Mas enquanto nesta terra, precisamos caminhar de forma digna do Evangelho. O Senhor nos chama para viver neste reino. A sua casa precisa estar sendo governada por este reino. E outra coisa que o Senhor nos chama, neste reino, Ele delega a sua autoridade para os seus filhos. Nós chamamos de autoridade delegada. O Senhor deu autoridade a cada um de nós aqui. Quando Jesus envia os 70, quando Jesus chama os seus discípulos, quando há a vinda do Espírito Santo, Ele nos envia como seus embaixadores. Ele envia como seus discípulos. A palavra de Deus nos chama de embaixadores do seu reino. E aqui eu gostaria de fazer alguns adentros a respeito desse embaixador que você é. Sendo embaixador, você não diz o que você quer. Você não faz o que você quer quando você é enviado por um rei. Você precisa levar a mensagem que o rei te deu para levar. Quando nós lemos, que os reis, eles enviavam quem? Eles enviavam... Oi? Mensageiros, embaixadores, para quê? Levarem mensagens a outro rei, a outros reinos. Ele falava o que ele queria? Ele tinha que falar, ponto e vírgula, o que o rei tinha determinado que ele falasse. Enquanto nós, como seus embaixadores, nós precisamos também levar essa mensagem. Precisamos ser fiéis a essa mensagem que o Senhor Jesus nos entregou. Qual é essa mensagem, Jonas? De Gênesis a Apocalipse. Se você quer mais específico, Mateus 28, que é a grande comissão que o Senhor nos entrega. Tem Marcos 15, que ele fala o quê? Vão, cure os enfermos, liberte os cativos, expulsem os demônios. Se alguma coisa era mortífera beberem, mal algum vos fará, porque Ele está nos enviando e está nos dando autoridade. E Ele está nos dando uma mensagem a ser o quê? Anunciada. Este reino, você é um embaixador. Você precisa ser esse embaixador. Eu não sei o que falar. Leia a Bíblia. Cite uns salmos. Alguns gostam muito dos Salmos 23, outros gostam dos Salmos 91, outros gostam de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, das cartas de Paulo, mas leia algo. Aqui está tudo a mensagem que você precisa anunciar. Anuncie que é chegado o reino de Deus. Anuncie isso, igreja. Ele tem autoridade, ele entrega essa autoridade à igreja. Eu gostaria de caminhar para concluir dizendo isso, que você tem autoridade. Muitas das vezes, Satanás tem vindo com suas setas, com suas artimanhas e mentiras, dizendo que você não tem autoridade. A palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. E aí Ele fala o quê? Dano algum ou mal algum vos causará. Por causa da autoridade que nos foi entregue. Se você ler o envio dos 70, que está em Lucas 10, Jesus entrega ali a autoridade. Vão, preguem o evangelho. Entrem nas casas, anunciem a paz, curem os enfermos, liberte os cativos, expulsem os demônios. Não façam isso, porque você é um embaixador, no seu próprio nome. Façam isso em nome de quem? De Jesus. Quando há o regresso dos 70, entendendo a autoridade que foi entregue a eles, como embaixadores, como mensageiros do reino, eles voltam o quê?
alegres, regozijando, porque, de fato, a autoridade foi o quê? Exercida. Eles conseguiram expulsar os demônios. Eles conseguiram libertar os cativos. Eles conseguiram curar os enfermos. E eles conseguiram falar o quê? O reino de Deus está vindo. O reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aí Jesus vira para eles e fala: sim, isto é grande coisa, mas vocês precisam se alegrar não por causa disso, mas porque o nome de vocês foi escrito, ou está escrito, no livro da vida. É a autoridade de Deus sobre a sua vida, irmão. É a autoridade que você tem para exercer ela, onde você estiver, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na rua, no futebol, onde quer que você esteja, você precisa exercer a autoridade que te foi entregue. Você precisa caminhar de forma digna deste reino, caminhando na autoridade. E ontem estávamos aqui num tempo glorioso e majestoso. E eu gostaria que nós pudéssemos dar continuidade ao que houve aqui ontem. Eu queria dizer a você que você tem autoridade. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa te trazer à memória novamente e te levar a começar a agir nessa autoridade. Não tendo medo, não agindo, fugindo de situações em que o Senhor está te chamando, mas crendo que Ele te entregou essa autoridade para ir e curar os enfermos, para ir e libertar os cativos, para ir e resplandecer a luz de Cristo, onde quer que você esteja. O Senhor e o seu reino é este reino que delega, que compartilha a sua autoridade, mas que nos dá uma mensagem a ser levada. Vão, espalhem a minha mensagem. Vão, espalhem o evangelho da paz. Vão e sejam luz. Vão e sejam o sal. É isso que o Senhor está nos chamando hoje, igreja. Neste reino, nós precisamos ser luz e precisamos ser sal na vida do nosso próximo. Se você, às vezes, está em conflito nesses dias, eu quero dizer a você que o Senhor, nesta noite, vai tirar toda dúvida, que o Senhor vai tirar toda mentira de Satanás, toda artimanha que Satanás lançou na sua mente e está criando raízes em seu coração, Ele está aqui para tirar, porque Ele é aquele que nos liberta. Não fique preso, igreja, ao que Satanás está te dizendo, porque Ele te chamou, Jesus te chamou para uma vida de liberdade. E eu gostaria de encerrar para nós orarmos, eu gostaria de já chamar o louvor aqui em cima. Atos 1:8. Estão aí? Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem agido neste poder do Espírito Santo nesses dias? Você já se fez essa pergunta? Há um dunamis de Deus aí dentro de você que está